que fazer quando Deus não faz? A mensagem de hoje não é uma mensagem explosiva, mas é uma mensagem de reflexão. Nós estamos muito acostumados de ouvir: Deus vai fazer, Deus vai operar, Deus vai abrir. E nós levantamos a mão, nós glorificamos e dizemos: é isso aí, Deus, vamos para cima. Mas o mesmo Deus que faz é o mesmo Deus que tem soberania para dizer: não vou fazer. O mesmo Deus que abre a porta é o mesmo que fecha a porta. Ele tem a chave de Davi, e a porta que ele abre ninguém fecha, mas também a porta que ele fecha ninguém abre. Eu queria hoje compartilhar com vocês uma palavra que vai nos trazer um peso de reflexão muito forte nessa noite. E Deus tem queimado essa palavra durante alguns dias no meu coração, que confesso que eu tentei até fugir. Eu falei: Senhor, mas é isso? Deus falou: é isso. Eu queria falar com você, pensar com você nesse texto sobre o tema: o que fazer quando Deus não faz? O que fazer quando Deus não faz? O pior momento que Davi ele vivenciou na sua vida, sem dúvida, foi o momento que ele pecou, que ele adulterou com Betseba. Davi foi um homem de guerra, Davi foi um homem de batalhas, Davi foi um homem que trazia consigo muitas marcas de uma vida de muitas lutas. O gigante não conseguiu derrubar Davi, os leões, os ursos, nem Saul conseguiu derrubar Davi. Mas diz a Bíblia que um pecado conseguiu colocar Davi ao chão. E esse foi o momento mais difícil na vida de Davi. Diz a Bíblia que foi tão difícil que o próprio Davi tentou esconder esse momento em sua vida. Mas Deus, ele levantou um homem cheio de Deus, um profeta chamado Natã, que entrou no palácio de Davi com uma palavra e expôs, revelou e confrontou o pecado do rei. Davi tentou esconder, mas Deus levantou alguém com uma palavra para corrigir Davi e trazer Davi de volta para a rota e para a vontade de Deus. Davi estava tão convicto que ninguém ia descobrir o seu pecado, que quando Natã começou a contar uma parábola, dizendo que em uma cidade existiam dois homens, um rico e um pobre, e certa feita um viajante visitou a casa desse rico. E esse rico, ele tinha muitas ovelhas, muitos gados, muitas coisas que poderia sacrificar e dar como refeição para esse viajante. Mas diz a parábola de Natã que ele preferiu pegar o único cabrito, o único bezerro que o homem pobre tinha, e sacrificou e deu para esse viajante. Quando Davi ouviu isso, diz a Bíblia que Davi se encheu de ira. Diga: ira. Talvez Davi bateu na mesa, se colocou de pé, ficou bravo e disse: esse homem precisa morrer, esse homem tem que morrer. Parece que eu consigo ver a cena. Natã se levanta, aponta o dedo no rosto do rei e diz assim: esse homem é você, você é esse homem. Assim diz o Senhor para você: eu te ungi como rei de Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu te dei casa, te dei mulheres, te prosperei, te livrei, te guardei, mas tu me desprezou, tu quebrou os mandamentos do Senhor o teu Deus, e por conta disso a espada nunca mais sairá da sua casa, e o filho que Betseba tem, que é seu, ele morrerá. Diga: ele morrerá. Diz a Bíblia que espontaneamente, nesse mesmo momento, Davi se arrepende na hora. Quando Davi se arrepende na hora, Davi tinha um coração muito quebrantado, muito contrito. Davi era um homem que sabia os atalhos para alcançar a compaixão e a benevolência de Deus. E automaticamente, quando ele viu aquela palavra, ele já caiu de joelhos, chorou, se arrependeu. E diz a Bíblia que outra palavra de Deus veio sobre Natã, e Natã disse para ele: Davi, rei, Senhor, fica tranquilo, o Deus de Israel perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, o menino que Betseba carrega, que é seu, ele vai morrer. Diz a Bíblia que quando Natã saiu da casa do rei, automaticamente o menino que já tinha sido nascido, já era nascido, diz a Bíblia que automaticamente Natã saiu da casa, do palácio de Davi, o menino adoeceu. Diga: adoeceu.
Quando Davi viu isso, diz a Bíblia que Davi se lançou com o rosto em chão, se trancou dentro do seu quarto. E Davi vai viver nesse momento, um dos momentos de maior contrição, de busca, de profundidade, de arrependimento e de intensidade na presença de Deus. Não houve nenhum momento registrado na Bíblia que Davi se entregou tanto, de uma forma tão intensa, de uma forma tão profunda como nessa passagem, como nessa ocasião. Natan sai, o menino adoece, Davi vai para o quarto e diz a Bíblia que ele se joga no chão e começa a clamar a Deus, começa a orar, começa a buscar pela vida do menino. Davi tinha convicção que Deus tinha perdoado os seus pecados, mas Deus não tinha tirado as consequências dele. E como Davi era um homem que sempre estava em contato com Deus e conhecia o caráter de Deus, a essência de Deus, Davi não desiste, Davi vai para o chão e ele vai buscar talvez uma resposta contrária de Deus. Talvez Deus se arrependa, assim como se arrependeu no tempo de Moisés, quando Deus disse que ia matar o povo egípcio. Talvez Davi se lembrou de alguma passagem. Davi foi para o joelho, Davi foi para a oração, colocou a cara no pó, e diz a Bíblia que ele começou a clamar e ficou a noite toda implorando. Diga, implorando. Nós lemos o texto e a palavra diz que não é uma oração qualquer. Ele implorou, implorou, implorou. Em todas as passagens que Davi está buscando a Deus, aqui é a única passagem que aparece a palavra implorou. Por quê? Porque Deus está resistente. Por quê? Porque é a primeira vez que Davi está batendo na porta e a porta não está abrindo. É a primeira vez que Davi está orando e os céus estão fechados. É a primeira vez que Davi está mais de horas de joelho e Deus não responde. E a Bíblia diz, e Davi implorava, Davi implorava, Davi implorava. Nessa hora Davi começa a gritar. A intensidade da oração de Davi vai aumentando. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz que os conselheiros que estavam fora entraram e tentaram levantar Davi do chão. Diz a Bíblia que os conselheiros chegaram e disseram: rei, levanta daí, o menino morreu, vai comer, faz alguma coisa. E diz a Bíblia que eles imploravam para que Davi se levantasse, e Davi implorava para que Deus respondesse. E diz a Bíblia que Davi não quis se levantar. Davi insistiu em ficar ali. Ele não quis parar de clamar. Os conselheiros saem do palácio, saem do quarto de Davi, e eles pensaram: tá bom, ele vai ficar a noite toda, de manhã ele vai levantar. Mas diz a Bíblia que passou um dia. Diga, passou um dia. Passou 2 dias, 3 dias, 4, 5, 6, 7. Onde Davi está ainda? No mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. 7 dias de jejum, sem sair do quarto, sem tirar o rosto do chão, desespero de alma, brigando com Deus em oração, lutando no seu lugar secreto. E ele dizia: Deus, não mata meu filho, Deus, preserva o menino, Deus, ouve a oração do seu servo, Deus, o Senhor já ouviu tantas vezes o meu clamor, me escute mais uma vez, Deus, eu estou orando, jejuando, chorando, salva o meu filho. É nesse inteirinho, nessa semana de busca, que Davi, no seu quarto, ele compõe o salmo mais melancólico de todos que ele já escreveu, que é o Salmo 51. Qual o salmo? Qual o salmo? O Salmo 51 não é um salmo de guerra, não é um salmo de peregrinação, não é um salmo de quem está vindo de uma luta com a cabeça de um gigante na mão. O Salmo 51 é um raio-x de uma alma que está em frangalhos. É o panorama de um coração de um homem que sabe que pecou. É nesse momento que Davi, dentro do seu quarto, ele vai fazer uma das orações mais poderosas, mas ao mesmo tempo constrangedoras. Ele vai dizer: Senhor, somente contra ti pequei, o meu pecado está diante de mim continuamente, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, a minha alma não me dá sossego, os meus ossos queimam, o meu coração sangra. Perdoa-me, Deus, lava-me, limpa-me com isopo e ficarei branco, mais branco do que a neve. Deus, cria em mim um coração puro,
Renova em mim o espírito inabalável. Restitui a alegria da salvação. Me levanta dessa situação, porque eu voltarei a fortalecer os joelhos vacilantes. Eu voltarei a anunciar os teus prodígios. Me ouve, Deus, perdoa-me. E como Deus responde? Shhh. Faz assim, irmão. Shhh. Em que momento Deus aparece a Davi nesses 7 dias? Em nenhum momento. Em nenhum momento. Fora daquele quarto, perto da porta, tem um grupo de oficiais, de conselheiros que estão vendo tudo que está acontecendo dentro do quarto. Talvez eles estavam chorando com toda a agonia do rei. E Davi, ele está dizendo: não mata o meu filho, agora olha para mim. Davi está orando. 7 dias e o menino ainda está vivo. Diga, ainda está vivo. Davi não sabe o que aconteceu lá fora. O menino não está dentro do quarto, o menino está fora. Davi está orando no secreto. Diz a Bíblia que os próprios conselheiros de Davi começaram a ficar com medo, porque depois de 7 dias o menino morreu. Diga, o menino morreu. Os primeiros a saberem da informação é quem está na porta do palácio, do quarto do Davi, do lado de fora. Diz a Bíblia que os conselheiros de Davi ficaram com medo de levar a notícia para Davi, porque eles disseram assim: a gente tentou no primeiro dia levantar ele quando o menino estava vivo. Ele não quis nos ouvir. Agora quem vai entrar lá para dizer para ele que Deus não ouviu a oração dele? Que Deus não fez nada, Deus não mexeu uma palha para mudar aquele quadro? Quem vai ser o corajoso que vai chegar para ele e dizer: Davi, o seu filho morreu? E aqueles homens diziam com os outros: ele vai enlouquecer. Diga, ele vai enlouquecer. Sabe o que eles estão dizendo? O que Davi vai fazer quando souber que Deus não fez? O que Davi vai fazer quando souber que Deus não fez? Como é que ele vai viver com o não de Deus? Os mensageiros, os conselheiros estão preocupados com a reação de Davi diante da reação de Deus, que foi: não vou fazer o que você está pedindo. E eles pensaram assim: ele vai ficar louco, vai ficar maluco. Talvez alguém pensou: vai tirar a própria vida, vai desviar, vai se apostatar da fé, vai deixar de ser um adorador, vai deixar de ser um homem segundo o coração de Deus. Porque o que fazer quando tu bate e a porta não abre? O que fazer quando tu ora e ele não vem? O que fazer quando tu pede uma cura e a cura não chega? O que fazer quando tu chega em um culto como esse? Deus fala com o irmão do lado, com o irmão da frente, com o irmão de trás, mas Deus não fala com você e tu volta para casa vivendo o silêncio de Deus, ou às vezes o não de Deus. O que fazer? Enlouquecer ou conservar a sanidade? Continuar adorando ou chutar tudo para o alto e esquecer esse caminho de fé? O que fazer depois que você fez de tudo e Deus não fez nada? O que fazer se tu passou a madrugada inteira buscando e chorando, e tu estava convicto de que Deus iria responder, e você diz: hoje é o dia da vitória, e quando chega o dia, Deus faz assim para você, ó. Porque uma coisa é você não ter intimidade com Deus, então tu já está acostumado a falar de Deus de uma forma aleatória, momentânea, de vez em quando. Mas nós estamos falando de um homem segundo o coração de Deus, o homem que tem a chave para abrir o céu, para fechar o céu, o homem que já era um adorador antes de estar num trono, um homem que a Bíblia diz que Deus escolheu a dedo. Saul foi o povo, mas Davi foi Deus. Como falar para um homem desse que buscou, jejuou, orou, que Deus não ouviu a oração dele? O que fazer quando Deus não faz? A mensagem de hoje não é uma mensagem explosiva, mas é uma mensagem de reflexão. Nós estamos muito acostumados de ouvir: Deus vai fazer, Deus vai operar, Deus vai abrir, e nós levantamos a mão, nós glorificamos e dizemos: é isso aí, Deus, vamos para cima. Mas o mesmo Deus que faz é o mesmo Deus que tem soberania para dizer: não vou fazer. O mesmo Deus que abre a porta é o mesmo que fecha a porta. Ele tem a chave de Davi, e a porta que ele abre ninguém fecha, mas também a porta que ele fecha ninguém abre.
Levante sua mão em nome de Jesus. Essa noite o Espírito Santo está gritando no teu coração. Aprenda a conviver com o não de Deus. Vai ter dia que Deus vai falar sim, vai ter dia que Deus vai falar espera, mas vai ter muitas vezes que Deus fala não. E a pergunta é: tu vai ficar louco ou tu vai continuar crendo? Tu vai abandonar a fé ou tu vai continuar adorando o Deus que te livrou do urso, te livrou do leão, te livrou de Saul, te colocou no trono, mas agora Ele não fez o que você quer? O que você faz quando Ele não quer fazer? Como você reage quando Ele não quer reagir? Olha para mim. Eu estou falando com pessoas essa noite aqui, que estão presencialmente na Lagoinha Matriz em Belo Horizonte, e milhares de pessoas espalhadas pelo mundo afora. Você está vivendo o não de Deus. O Espírito Santo falou no meu coração essa semana: vai lá e fala isso. Tem muita gente vivendo o não de Deus e o diabo está soprando na tua cabeça: fica louco, desiste, para. E você está achando que Deus te abandonou, que Deus não te ama, porque você está vivendo um tempo de não, um tempo que Deus não está se movendo como você queria que Ele se movesse. Olha para mim, escute. Se não está dando certo hoje, não significa que toda a tua trajetória não vai dar certo. Se essa porta não está se abrindo, não significa que as outras que Deus tem lá na frente para você não irão se abrir. Eu estou aqui para profetizar sobre a tua vida. Aguenta firme, continue, continue, não para não, não para não. Vai chorando, vai gritando, vai mantendo a tua fé. Senão a vitória não vai ser nesse leão, pode ser no outro urso, mas pelo amor de Deus, não abandone Deus, não desonre Deus, continue firme. Eu estou pregando para alguém aqui essa noite. Levanta a sua mão, abra a sua boca e glorifique a Deus, porque Ele sabe o que está fazendo. Escute, eu sei que você tem uma enfermidade. Você é crente, você é fiel a Deus, e você tem orado e Deus ainda não te curou. E talvez isso ainda nem esteja no centro da vontade de Deus. Mas olha para mim, a Bíblia diz que os caminhos dele são maiores que os nossos caminhos. Os pensamentos dele são maiores que os nossos pensamentos. Eu sei que tem coisas, se a gente ficar olhando racionalmente, nós vamos ficar loucos. Mas deixa o tempo correr, deixa o tempo passar. Deus não está a serviço do tempo, o tempo está a serviço de Deus. Na hora certa, no momento certo, tu vai entender o que está escrito em Romanos capítulo 8: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Pode chorar essa noite, pode chorar essa noite, pode abrir o coração, Deus sabe como você está. Mas eu quero liberar essa palavra: você não fica louco, não ficará louco. Esse tempo de crise, esse tempo de dificuldade, esse tempo de silêncio, eu sinto a presença de Jesus aqui. Esse tempo de portas fechadas não deixará você louco. Talvez o diabo está pensando como os mensageiros, como os oficiais de Davi estavam pensando: ele vai enlouquecer. Ele só está acostumado com o sim de Deus. Quando ele descobrir que Deus falou não, ele vai ficar doido. Olha para mim. Diz a Bíblia que Davi está no chão, e Davi ouve um cochicho na porta do seu quarto. E Davi lá do chão, ele não levanta. Ele pergunta: o menino morreu? O menino morreu? Deus não fez? O mensageiro olha para o outro e fala: você. Não, fala você. E tem uma voz lá no quarto de alguém gritando: o menino morreu, me fale, o menino morreu. E algum corajoso grita lá de fora: ô rei, o menino morreu. Deus não ouviu a sua oração, Deus não fez. Houve um silêncio. As pessoas estão preocupadas lá fora, dizendo: ele vai cometer alguma loucura. E agora eu vou começar a pregar. O que fazer quando Deus não faz? Davi vai nos ensinar. Quem está fora está dizendo: vai se matar, vai desviar, vai cometer uma loucura. Davi se levanta do chão. Davi se levanta do lugar de oração de 7 dias. Ele entra para o seu banheiro, toma um banho,
passa perfume, coloca uma roupa nova e segue a vida. O que fazer, pastor, quando Deus não faz? Se levantar, tomar um banho, passar um perfume e seguir adiante. Porque você parou no não de Deus? Porque ainda tu está prostrado naquela perca ou naquela perda que não voltará mais? Porque tu travou teu ministério, porque é algo que você queria que acontecesse lá e não aconteceu, e você parou, você está no mesmo lugar desde aquele ano que você começou a clamar, e Deus já falou para você: não está no centro da minha vontade. O que você tem feito quando Deus não faz? Tem muitas pessoas que paralisaram sua vida por causa de perdas emocionais, perdas sentimentais, pessoas que estão presas ainda a outras pessoas que já passou, já foi. E está você aí ainda sujo, com uma roupa velha, fedido, dentro de um quarto, em estado moribundo, enlouquecendo, porque você talvez está decepcionado com os céus. Talvez o diabo te visitou e colocou um rancor no teu coração acerca de Deus. Talvez você pensou em algum momento que Deus tinha obrigação de fazer o que você queria. Mas Davi, ele mostra o porquê ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era o rei mais amado da nação, porque ele era um homem quebrantado. Ele mostra, porque enquanto ele tinha esperança, enquanto Deus não tinha dito não, ele estava orando, fazendo a parte dele. Mas quando o menino morreu, ele entendeu: não estava no centro da vontade de Deus. Então está tudo certo. Não são os meus planos, não são a minha vontade, não é o meu querer. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Davi não coloca um ponto final na sua história porque algo não saiu do jeito que ele queria. Davi insistiu até o momento que ele entendeu que a vontade de Deus era outra. Muitos estão parados porque ainda não entenderam. Ciclos se abrem, ciclos se fecham. Existe tempo de nascer, existe tempo de morrer, existe tempo de juntar as pedras, existe tempo de espalhar as pedras, existe tempo de abraçar e existe tempo de se afastar. Existe tempo para todas as coisas debaixo do sol. Porque é muito fácil a gente cantar, a gente adorar, a gente cultuar, a gente continuar sendo crente, quando Deus fala sim, 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 sim. Mas o que fazer quando você está algumas horas de uma crucificação e você, como homem, não enxerga um palmo à frente dos teus olhos, mas você, como um Deus encarnado, já sabe cada detalhe que vai acontecer lá. 6 horas pendurado seminu, blasfêmia, dores atrozes, feridas, chagas, uma dor desumana. E aí você ora diante de um monte para o Deus que te enviou, e você diz assim: Deus, Pai, se possível for, aparta de mim este cálice. E aí o que a gente espera? Que Deus venha e olhe para mim e para você e diz assim: tudo bem, Daniel, eu vou fazer o que você quer, levanta daí, eu vou mandar outro para a cruz. Aí a gente sai como feliz. A gente falou: esse é o Deus que eu sirvo. Agora, quando Deus recebe uma oração dessa no céu, como recebeu de Jesus, sabe o que a Bíblia diz? Como Deus respondeu? Pergunta para mim como? Pergunta para mim como? A Bíblia diz que Deus enviou um anjo, diga anjo. No deserto Deus enviou um anjo para Jesus para servi-lo. No Getsemane a Bíblia diz que Deus enviou um anjo para consolá-lo. Quem já foi em algum velório aqui? Levanta a mão. Quando você vai consolar alguém, o que você faz? Você coloca a mão na pessoa, Lucinha, e diz assim: cara, força, segue a vida, não tem mais o que fazer.
palavra consolar ali era a resposta de Deus para Jesus. Sabe o que Deus estava dizendo para o filho? Filho, tu está falando para mim não fazer, não permitir. Deixa eu te falar, vem cá. Está vendo aquela cruz? Está vendo aquela dor? É inevitável. Vai lá, você vai ter que passar por isso. Vai lá, porque tem momento que tu ora, Deus envia anjo para te servir e mudar o teu cenário. Mas tem momentos que você ora e Deus só manda um anjo para dizer para você: força, aguenta firme, não desvia, não desiste. Vai passar, vai passar, vai passar. Segure na mão dessa pessoa que está do seu lado. Levanta a mão dela. O Espírito Santo está curando corações aqui. Tem pessoas que entraram aqui que estavam com raiva dos céus, pessoas que estavam brigando com Deus e perguntando a Deus o porquê. Mas o Espírito Santo te trouxe nesse culto para dizer: filho, eu estou no controle da tua vida. Filho, eu conheço o teu futuro. Filha, está doendo agora, mas lá na frente você vai entender todo o processo que você está passando, que você está enfrentando. Eu não me afastei de você, eu estou mais perto do que você imagina. É somente porque o que você está pedindo não está no centro da minha vontade. E a minha vontade para você é boa, perfeita e agradável. Você acha que Davi, quando orou, tu acha que Deus estava dando risada? Tu acha que Deus, olhando a situação de Davi, estava alegre com aquilo? Deus estava, se eu pudesse falar isso, estava chorando. Se Deus chora, ele estava chorando, triste. Mas Deus, que está no futuro, olhou para o presente de Davi e disse: está vindo um Salomão aí, aleluia. Está vindo outro aí. Esse está no centro da minha vontade. Escute, irmão, você precisa ter estômago para ouvir essa palavra. Você precisa ter maturidade para receber isso para o teu coração. Quando Deus permite que algo saia da sua vida, mesmo você insistindo para que fique, é porque Deus tem algo maior lá na frente. Alguém está me entendendo essa noite aqui, Lagoinha? Sabe que você pode levantar suas mãos? Sabe que você pode dizer: Deus, eu estou te entendendo nessa noite aqui, Deus. Quando Deus não faz, o que fazer? A Bíblia diz que Ele levantou. Diga levantou. Levantou fala de posição. A Bíblia diz que Ele se lavou. Isso fala de purificação. A Bíblia diz que Ele se perfumou. Isso fala de preparação. A Bíblia diz que Ele trocou de roupa. Isso fala de renovação. Deus não está fazendo. E o que Davi está fazendo quando Deus não faz? Se posicionando. Se levantou. O que Davi está fazendo quando Deus não faz? Está se purificando, está se lavando. Irmão, ainda tu continua se santificando, mesmo na tua vida está dando tudo errado ainda assim. Tu continua de pé mesmo Deus ainda não respondendo sim. Davi começa a se perfumar. Quando tu se perfuma é porque tu está se preparando para algo, amém? Ou para alguém. Deus respondeu para Davi: não! E Davi está assim, ó: estou me preparando. Pegou isso para a tua vida? O diabo está dizendo: esse homem tinha tudo para enlouquecer, mas ele está posicionado. Ele está se purificando. Ele está se preparando. E diz a Bíblia que ele colocou uma roupa nova. Ele está se renovando. Porque quem entende o que Deus é, não para quando Deus não faz. Quem conhece Deus no seu caráter, na sua essência, tem maturidade, tem estrutura para ouvir o não de Deus e ainda levantar as mãos e glorificar Ele essa noite. O problema é que a nossa geração está acostumado muito com um Deus que somente faz. Muita gente conhece a Deus somente pelo aquilo que Ele faz. Poucos têm conhecimento daquilo que Deus é.
ainda que a figueira não floresça, ainda que os frutos da oliveira venham a faltar, ainda que os bois e os gados sejam arrebatados do curral, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque a minha alegria não está na figueira, a minha alegria não está na azeitona, a minha alegria não está no gado, a minha alegria está no Deus da salvação. O que Abacuque está dizendo? Se faltar uva, se faltar azeitona, se faltar gado, uma coisa eu sei, que o meu nome no livro da vida não vai faltar. Eu me alegro no Deus da minha salvação. Os discípulos estão voltando felizes da vida, depois da missão que Jesus tinha enviado os 70, felizaço com o relatório dizendo: Jesus, estamos felizes demais, alegres demais. Jesus perguntou: com o quê? Jesus, a gente não tinha noção o quanto o teu nome é poderoso. Teu nome é como uma chave, Jesus, para nós. A gente foi para cima, a gente expulsou demônio no teu nome, a gente curou os enfermos no teu nome, vimos cura, milagre, a gente falava Jesus e o negócio acontecia, a gente orava, a porta se abria, a gente orava, estava fácil demais, Jesus. E a alegria dos discípulos estavam somente condicionada naquilo que Jesus fazia através do nome dele. Aí Jesus, elevando eles para um nível de maturidade superior, diz assim: antes, não é errado se alegrar com o que Deus faz, o errado é você não se alegrar com o que ele já fez. E o que ele já fez? Ter colocado o teu nome no livro da vida. Antes de uma porta aberta, ele colocou o teu nome lá. Antes da cura que tu está buscando, ele colocou o teu nome lá. Jesus olhou para eles e disse assim: antes se alegre, não porque os demônios saem no meu nome, mas se alegre porque o nome de vocês está no livro da vida. Sabe o que Jesus está dizendo? Vai ter momento que vocês vão querer usar o meu nome e nada vai acontecer. A pergunta é: onde está a sua alegria? No resultado que o nome de Jesus proporciona? Nos frutos do que Jesus faz? Ou você vai se alegrar naquilo que Jesus é? Eu preciso falar algo aqui de todo o coração. Sou pastor de igreja e eu sei o que eu vou falar. Qual foi a última vez que a gente viu alguém subindo no altar para contar um testemunho assim? Gente, eu estou aqui para contar o meu testemunho. Eu estou muito feliz, estou muito alegre, porque eu fui salvo. Eu estou salvo. O meu filho foi salvo. O meu nome está no livro da vida. Mas quais os nossos testemunhos? Ganhei uma casa, ganhei um carro, casei. Não tem nada de errado. A pergunta é: quando Deus não fazer, o que você vai fazer? Se posicionar, se purificar, se preparar, se renovar. Alguém está comigo aqui? Vocês aguentam mais 10 minutos? Quem tem estrutura para ouvir mais 10 minutos, diga amém. Os servos de Davi estão na porta, eles não entraram ainda no quarto. Davi se prepara. De repente a porta do quarto de Davi se abre depois de 7 dias. Quem sai? Diga para a pessoa que está ao seu lado: o rei. E como o rei sai? Tomadinho de banho, cheiroso, roupa nova, semblante renovado. E ele sai como nada tivesse acontecendo. E os mensageiros estão dizendo: que é isso? Ele não enlouqueceu? Para onde ele está indo? E diz a Bíblia que ele saiu. Diga, ele saiu. Eu acredito que aquelas pessoas começaram a seguir Davi para ver o que Davi ia fazer. Diz a Bíblia que Davi então sai do seu palácio. Davi vai descendo, 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 talvez entrando nas ruas estreitas de Jerusalém. E Davi vai em direção ao santuário de Deus. Talvez eles perguntaram, preocupado: será que Davi vai cometer uma loucura lá dentro? Será que Davi vai tirar a própria vida lá dentro? Será que Davi vai fazer alguma coisa lá dentro? Porque Davi não falou com ninguém, ele só se dirigiu, diz o texto, em direção ao santuário. Diga, santuário. E a Bíblia diz assim, irmão: depois entrou no santuário do Senhor e adorou. Alguém está dizendo: ele vai ficar louco. Para onde ele está indo? Ele entrou no santuário, levantou as mãos
E Ele fez o que Ele sempre fazia de melhor. Eu te louvo, Deus, sobre todas as coisas. Eu te louvo no não, eu te louvo no sim, eu te louvo no espera. Eu te louvo quando o Senhor vem, eu te louvo quando o Senhor não vem. Eu te louvo quando o Senhor faz, eu te louvo quando o Senhor não faz. Eu te louvo quando gigantes são derrubados, mas também eu te louvo quando orações não são ouvidas e respondidas. E diz a Bíblia que Ele entrou no santuário e adorou. O que Davi foi fazer? O que ele sempre fez. Vai ficar louco, Davi? Não, irmão. O não de Deus não leva o adorador à loucura. O não de Deus traz o adorador ao altar, ao templo. Adoração. Tem gente que está sentado perto de você, que está aí levantando as mãos, chorando, adorando, mas só Deus sabe o vale que essa pessoa está passando. Só Deus sabe o como está a casa dela, como ela deixou a casa dela lá. Tem pessoas que estão aqui essa noite, estão até preocupadas, porque daqui a pouco o culto vai acabar e você vai ter que enfrentar de novo os seus demônios lá. Aí você olha para essa pessoa com a mão levantada, adorando, e você fala: cara, Deus deve estar fazendo tanta coisa na vida dela. Não, irmão, essa pessoa que você está aí do seu lado é um Davi dessa geração. Eu vou repetir, essa pessoa que está do seu lado é um Davi dessa geração. Você tinha todos os motivos para não estar aqui, mas você está, sabe por quê? Porque você não sabe fazer outra coisa do que adorar a Jesus. Porque você não ama Jesus pelo que Ele faz, você ama Jesus pelo que Ele é. E você que está honrando Jesus na escassez, Ele vai vir e vai te honrar também no dia da bonança. Você que está sendo fiel no deserto, se prepara que tem uma terra esperando você que mana leite e mel. Eu quero declarar sobre a tua vida: esse choro vai durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Deus não virou as costas para você, Deus não te rejeitou. A Bíblia diz que uma mãe pode esquecer do filho que ainda mama, mas todavia eu, diz o Senhor, eu não esqueço de você. Eu tenho o seu nome gravado na palma das minhas mãos, e todas as vezes que eu estendo as minhas mãos para abençoar alguém, eu me lembro de você. Vai chegar a tua vez, vai chegar a tua hora, mas continue dentro do santuário, continue levantando as suas mãos e adorando a Jesus incondicionalmente. Aonde estão os adoradores essa noite aqui? Aonde estão os Davis dessa geração? Aonde estão os homens e mulheres segundo o coração de Deus? Aonde estão? O que fazer quando Deus não faz? Mesmo quando as coisas não saírem do jeito que você orou para ser, continue adorando. Eu vou repetir: mesmo que as coisas não saiam da maneira como você está orando para ser, continue adorando. Sabe por quê? Adoração, ela não só tem poder de mover os céus. Adoração, ela tem poder de acalmar o nosso coração. Sabe por quê? Quando a gente está com a alma pesada, angustiada, a gente corre para a igreja. Porque que no momento como esse, quando a gente fecha os olhos e começa a dizer: eu te louvo, Senhor, eu te glorifico, Jesus, o nosso coração vai se acalmando. É por isso que nos dias dos seus piores momentos, nos vales existenciais que você vive, a primeira coisa que você busca saber: qual é o próximo culto, qual é a próxima reunião. E você se chega aqui, você senta aí no teu cantinho. Tem gente aqui que está em lágrimas aqui, mas teu coração está mais em paz de quando você entrou nesse ambiente. Por quê? Porque a adoração não só move os céus, a adoração acalma o teu coração. A adoração, ela chega para a tua alma dizendo lá dentro: vai ficar tudo bem. Espera com paciência no Senhor, porque te perturba dentro de mim, ó minha alma. Espera em Deus, ainda o veremos. É só um pouquinho de tempo, vai passar. Já já o céu se abre novamente, já já uma nova revelação vem, já já uma nova porta vem, já já Deus levanta outra pessoa, já já Deus enxuga todas as lágrimas. Esse é o nosso lugar.
Davi foi para o santuário. Esse é o nosso lugar. Quando Deus não faz, o que tu faz? Eu vou para o culto, continuo adorando. Eu vou para o meu quarto, eu continuo orando, continuo buscando, continuo lendo a Bíblia, continuo indo para o GC, continuo sendo fiel, dizimista, ofertante, continuo servindo, continuo liderando. Eu continuo. Jó amaldiçoou o teu Deus e morre. Jó, o teu Deus não te ouviu. Jó, o teu Deus não fez nada. O que você vai fazer? Você fala como uma insensata, como uma louca. O bem de Deus nós aceitamos, e o mal de Deus nós não queremos aceitar agora. Nu eu vi, nu eu voltarei. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Fique de pé aonde você estiver. Coloque a mão no seu coração e feche seus olhos. Pode chorar. Segure na mão da pessoa que está ao seu lado e feche seus olhos. A minha oração nessa noite é para que Deus te sustente nos dias maus. Deus está dizendo contigo, mãe. Deus está falando contigo, pai, filha. Eu vou te sustentar nesse vale. Eu vou te sustentar nessa perca. Eu vou te sustentar nessa porta fechada. Você não vai enlouquecer. Deus está dizendo para você: você não vai enlouquecer. Feche os olhos, irmão. O Espírito Santo está trabalhando aqui. Deus está dizendo para você: eu vou te sustentar nesse vale. Aquilo que não te mata te deixa mais forte, assim diz o Senhor. Se Ele te trouxe até aqui, não é para que você morra aqui. Ainda tem muita lenha para queimar. Ainda tem muito sim de Deus que você vai viver. Calma, aguenta firme, vai passar. Só continue adorando, só continue seguindo a vida. Não pare, levanta, toma um banho, se perfuma, coloca uma roupa nova, vai para o santuário e diz: Deus, eu te amo. Deus, eu te adoro. Eu sei que o meu Redentor vive, e em breve Ele se levantará.